Salve galera! Finalmente estamos com um vídeo que vocês estavam pedindo bastante, que é o vídeo de como estar conseguindo equipamentos lendários em Máximos 2. Bom, lembrando que tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai estar sendo conforme a experiência que eu tive aí quando eu estava farmando os lendários. Duas questões importantes que eu vou estar avisando desde o início, que a primeira é nós vamos trabalhar muito com probabilidade, então nem sempre vai estar sendo assim igual para todos. E a segunda questão é que é totalmente diferente, não totalmente diferente, mas eu diria que é bem diferente da forma de você estar farmando lendário do que no Blackmoor 2. Porque no Blackmoor 2 é só você estar colocando a última fase e no modo Dark, uma hora ou outra vai estar vindo o lendário aí, né? Já no Máximos 2 é um pouco diferente, tem muitos mais detalhes aí. Dito isso, bora para o vídeo! Bom, como é muita informação para estar passando, eu vou estar separando por pontos, né? Acho que vai estar dando aí mais ou menos 5 pontos importantes. E o primeiro que nós vamos estar iniciando, ou melhor, vamos estar falando sobre o padrão de itens que vocês vão estar ganhando, porque nesse jogo aqui é um pouco diferente. Antes de você estar ganhando um item lendário, você teria que ter um item épico. Por exemplo, o padrão que esse jogo segue é dessa forma. Primeiro você ganha um equipamento épico, no caso, a espada ou aquela arma épica daquele herói. Depois você estaria ganhando a espada lendária daquele herói. Depois a armadura e por fim um anel. Todos os heróis que eu tive jogando, pegando, farmando os lendários, né, tá sendo dessa forma. Ou seja, primeiro você ganha um épico, meio que você é obrigatório ganhar o equipamento épico para depois ganhar o equipamento lendário. Segundo ponto, e talvez o mais importante desse vídeo aqui, é que para você estar farmando os lendários, você tem que estar colocando o jogo no modo game. Porém, diferente do Blackmoor 2, não basta você estar jogando a última fase, porque eu tenho a impressão aí que tem alguma coisa a mais. Por exemplo, quando eu coloquei neste jogo aqui no modo game, joguei na última fase, eu joguei 20 vezes. Dessas 20 vezes, nenhuma veio lendário para mim. Então meio que não dá certo você estar jogando a última fase, então eu não aconselho aí. Bom, comigo não deu certo nenhuma vez. Existem duas coisas que pode estar sendo aí. Uma que eu acho que é a mais provável é o tempo, você tem que passar um determinado tempo na fase aí, né? Mais ou menos aí você teria que jogar uns 7 minutos antes de estar vindo o lendário. E o outro ponto pode ser que tenha que ser... E o segundo requisito aí é que talvez você tenha que acumular uma certa quantidade de dano. Bom, essas duas coisas eu sei que são obrigatórias na hora que você inicia o jogo. Por exemplo, a primeira vez que você está jogando, principalmente no offline. Entretanto, no online eu sinto que isso não é tão obrigatório assim. Das primeiras vezes, eu achei que se você morresse, você simplesmente estaria tendo que refazer essa parte de novo. Ter que jogar um certo tempo sem morrer, ou talvez ter que jogar um certo tempo acumulando dano sem morrer. Isso era o que eu tinha pensado. Eu estava quase terminando de fazer o vídeo quando eu recebi um item lendário que não era para eu ter recebido naquele momento. Então minha teoria foi por água abaixo. E eu criei uma nova teoria aí. Vocês vão entender no drop do Bishop, porque eu morri e logo em seguida dropou um item lendário com ele. Bom, observados esses pontos, a forma de você estar farmando um item lendário então seria, você teria que estar jogando no modo gamer, e eu aconselho vocês a estar iniciando desde a primeira fase do jogo. E isso no online. Já no offline, a forma de eu estar farmando o item lendário, eu vou estar mostrando a gameplay com o Bishop, né? Eu costumo jogar da segunda fase até a terceira fase. Se eu passar a terceira fase, eu jogo até a quarta. Se eu passar a quarta fase, eu já volto para a segunda e começo de novo. Porque eu acho que não compensa eu pegar uma sequência. E se eu morrer na terceira fase, eu volto para a segunda. Bom, então vamos para o nosso terceiro ponto. Um bem interessante aí, que é a probabilidade de queda do item lendário em cada fase. Bom, no Blackmoor 2 sabemos aí que varia bastante. Temos lá a menor porcentagem de 3% e a maior porcentagem de 21%, mais ou menos isso aí. Já em Máximos 2, temos uma grande surpresa aí. A porcentagem de lendário, pelos cálculos que eu fiz, em todas as fases do jogo, está sendo a mesma, variando aí de 4% a 6%. Bom, por que esses números? Bom, a forma que eu calculei foi simples. A vez que eu mais demorei para conseguir um lendário e a vez que eu consegui o lendário mais rápido. Se eu não me engano, a vez que eu mais demorei eu joguei umas 25 vezes. Ou seja, em 25 fases diferentes. Daí veio o item lendário. Então a probabilidade seria mais ou menos aí próxima a 4%. E a vez que o item lendário veio mais rápido para mim, ou seja, a vez que eu tive sorte aí, foi mais ou menos umas 15 vezes. Ou seja, a porcentagem estava em torno aí de 6% a cada fase. Bom galera, nesse terceiro ponto é muito importante estar destacando que isso vai depender muito aí da sorte de vocês, né? Porque para uns pode estar demorando até mais do que 20, 25 vezes, e para outros pode estar sendo mais rápido do que 15, pode estar sendo até em 10 passos que você jogar, vocês já vão estar conseguindo. Porque quando nós estamos falando de probabilidade, vai depender muito da sua sorte, né? Vai ser o dia que o jogo estiver bondoso aí com você.
Então, existem os dois extremos aí. Outros vão estar passando e outros vai estar sendo mais rápido também. Quarto ponto, e esse é uma notícia boa para todos nós. A porcentagem deste jogo é bem mais difícil. Porém, a boa notícia é que não existe a probabilidade de você estar ganhando um item lendário repetido. Então sempre que você estiver ganhando um item, vai ser um item exclusivo aí. Isso ajudou bastante. Bom, o quinto e último ponto aqui que devemos destacar, né, são mais os detalhes aí. Bom, eu acredito que será o último se eu não estiver esquecendo de falar nada. Vamos começar com a queda dos itens. Bom, cada modo que você estiver jogando vai estar sendo obrigatoriamente a estar dropando um item diferente. Por exemplo, no modo normal vai estar dropando aí, no modo hard, como eu ganhei aquela espada lá, né? Se eu não me engano ela é rara, se eu não me engano por ela ser rara, e é uma espada que eu ganhei também, né? Provavelmente no modo hard você estaria ganhando só armas raras. Já no modo gamer você está ganhando as armas épicas, não tem armadura e nem anel. E logo depois de ganhar as armas épicas, você estaria ganhando os lendários, isso já foi falado. Na gameplay que eu estou usando como exemplo, né, a gameplay com a Shishima, eu estava jogando online, né. Eu joguei as 10 fases e não parei, né, foi uma sequência da outra. Daí, quando eu terminei, né, como não veio um item lendário, de uma certa forma, se a porcentagem estivesse em 6%, já teria acumulado 60% de chance. Lembrando que esse acúmulo é uma conta que eu faço, não que esteja acumulando isso. Mas como eu já tinha passado essas fases, né, meio que aí acumulou 60% de chance. Ou seja, da próxima vez que eu fosse jogar, se essa porcentagem não fosse derrubada, eu já teria aí uma alta chance de estar ganhando lendário. Passou de 50%, eu já considero a porcentagem alta. Ou seja, a partir da primeira gameplay, na próxima vez que eu estivesse jogando, Deus, quando eu iniciar, já estaria com mais de 60%. Daí na segunda fase do jogo, quando eu estava jogando com ela, né, já veio o item lendário. Ou seja, a conta meio que bateu aí. Lembrando que isso é probabilidade e porcentagem, né? Nem sempre vai estar sendo assim para todos. E como vocês podem ver, jogando um total aí de 12 fases, já veio o item lendário com a Shishima. E agora, mostrando como eu ganhei o item lendário com o Bishop, que aliás foi o que mais demorou para vir, eu joguei no offline, né? E aqui que entra as questões importantes. Primeiramente, eu joguei a primeira vez, 10 vezes, não veio nada, né? Eu falei assim, a segunda vez tem muita chance de vir. Mas lembrando que eu tava jogando na segunda, na terceira e na quarta fase, então eu tava morrendo muitas vezes. Eu achei que por isso que não tava vindo o item lendário. Daí o item lendário dropou de uma certa forma, eu tive que falar assim, não, vou ter que refazer o projeto do vídeo, porque não é pra o item lendário ter vindo daquela forma. Eu joguei mais um pouco com o Bishop, né? Joguei mais 10 vezes, total 20 fases. A probabilidade já não veio nenhum item lendário, então a probabilidade já tinha diminuído de 6% e de 5%. Fomos aqui, fomos trabalhar com a porcentagem de 4%. E aí que entra a chave para o quebra-cabeça. Como vocês podem ver, eu morri, né? E logo em seguida eu comecei a gameplay. Quando eu comecei na segunda fase, logo o item lendário foi dropado. Do nada mesmo, do nada. Ou seja, eu não estava com pontos acumulados e também não estava com... Ou melhor, eu não estava com dano acumulado e também não estava com... que era mesmo? Com 7 minutos de jogo. Ou seja, como isso aconteceu, significa que isso só vai estar valendo a primeira vez que você jogou. Passada a primeira vez, você já vai estar com... Isso meio que já vai estar sendo acumulado aí, né? Então foi um total aí mais ou menos de 20 a 22 fases jogadas com o Bishop, né? O que no final me levou a crer que essa é a porcentagem de variação aí de máximos 2, né? De 4 a 6%, eu acredito que a porcentagem vai estar sendo essa aí, a porcentagem de drop dos itens lendários. E isso vale para todas as fases. Nenhuma fase que eu joguei veio mais item lendário, não. Cada vez que eu tô jogando, dropa numa fase diferente. Até agora. Bom, galera, eu esqueci de estar mencionando sobre uma coisa aí, né? Por isso vamos ter o ponto 6, que é como está conseguindo os equipamentos épicos. Eu falei que para conseguir os lendários, primeiro você precisa pegar os épicos, mas eu esqueci de mencionar como está conseguindo esses tais equipamentos, né? Bom, na verdade, da mesma forma de você estar farmando lendário, você vai ter que jogar na dificuldade Game para estar conseguindo isso. Vale a pena destacar que eu tenho uma leve impressão aí que a porcentagem de você conseguir é um pouco maior, porque normalmente eles vêm mais rápido que os lendários. E agora, como esse, eu vou estar explicando algumas coisas que eu achei que ficou um pouco confuso e também estar falando um pouco mais, né? Como por exemplo, os equipamentos lendários são dropados apenas durante a fase, tipo antes do chefão, com os inimigos normais, né? Quando você chega no chefão, até o momento da gravação desse vídeo, nunca dropou um equipamento pra mim. No Blackmore 2 era só quando você terminava a fase, né? No drop do chefão, mas aqui não. Aqui você só vai ganhar o equipamento lendário
quando você estiver no decorrer da fase aí, antes da luta com o chefão. Eu havia mencionado que você tem que ficar um certo tempo jogando aí primeiro, né? Aparentemente uns 7 minutos aí, ou senão acumular uma certa quantidade de dano primeiro. Bom, o que eu quis dizer é que isso é só quando você jogar a primeira fase. Depois que você jogar a primeira fase, como eu consegui o item com o Bishop, né? Já deu pra ver ali que mesmo se você morrer não tem problema. Isso não vai estar sendo resetado. Só para estar esclarecendo caso ficar uma dúvida nessa parte. Depois que você tiver acumulado essa certa quantidade de dano, né? Ou se não ter ficado aí os 7 minutos vivo sem morrer, né? Depois não tem problema nenhum. Se você morrer, você não vai estar perdendo isso. Você só precisa fazer isso a primeira vez que você estiver jogando, a primeira fase. Fechou? Assim, aliás, o item lendário que veio com o Bishop, né? Ele veio depois que eu quebrei aquela porta. Não se esqueça que quando você quebra a porta, também é considerado uma quantidade de dano que você acumulou aí, né? Então foi por isso. Não tem nada a ver, não é porque eu consegui o item ali quebrando a porta que vai estar sendo dessa forma também. Ok? Bom, galera, mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter conseguido colocar todos os detalhes aí, né? Era bastante coisa aí, mas eu acho que eu não esqueci de nenhum não. Eu espero que essas dicas estejam ajudando vocês aí, né? Mas é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem, um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Falou!